pessoal do sétimo ano, tudo bem? Espero que sim. Preparados para mais uma semana de aula? E aí, como é que andam esses estudos de casa? Tá dando tudo certo? Muito bem. E aí, hoje a gente começa com o nosso momento reflexão, né? A gente não pode deixar barato isso, acima de tudo. É muito bom poder colocar essas imagens no iniciozinho da nossa aula para que eu consiga instigá-los a pensar um pouquinho, a analisar cada imagem, né? Essa linguagem não verbal. E a imagem que a gente inicia a nossa aula de hoje é essa daí. E aí eu gostaria muito de te perguntar, e aí, Eduardo, quando você analisa uma imagem dessa, meu amigo, o que você acha que tem por trás dessa imagem? Acima de tudo, qual é a ideia que essa imagem quer passar pra gente? E aí, o que você acha? Conta aí pra mim, tô esperando esse comentáriozinho seu, hein? Gostaria muito. Dani, e aí, Daniel, tudo bem? Fala pra tia Valéria, quando você olha essa imagenzinha aí, que sentimento, né? Que sentimento te traz ao analisar essa imagem? E os outros? E aí, sétimo ano, conta pra tia. Coloca aí nos comentários. O que eu, Valéria, posso falar pra você é que essa imagem aí é uma imagem super atual. Super. No sentido de que a gente tá falando de uma palavra chamada bullying. De uma imagem que representa nada mais do que o ato de você ter preconceito com outra pessoa, de você não aceitá-la do jeito que ela é, de achar que você é melhor do que outra pessoa, tudo tá aí, tá descrito na carinha triste dessa menina que está mais à frente, do choro dela, da tristeza, de algo do próprio emocional estar abalado perante a situação, não é isso? E aí, o nosso próximo capítulo fala exatamente sobre isso. Então hoje, além do nosso videozinho, você vai ter que assistir outro para conseguir fazer a interpretação textual, viu? E aí eu vou te falar bem direitinho, bem certinho, para você ir acompanhando e depois voltar aqui pra gente fazer a interpretação de texto, fechou? Então eu te pergunto, já tá pronto? Porque eu estou. Pega o seu material que eu já peguei o meu. Vamos embora! Livro maravilhoso. Abre pra gente, por favor, página 144, lembra da interpretaçãozinha desse texto? Pois bem, estávamos falando então de um texto que veio citando uma palavrinha que era a questão do fofo, né? De um autor que mostrou pra gente que muita gente está muito mais preocupado com a beleza física do que o que tá aqui dentro, né? De como você é por dentro, né? E aí ele veio mostrando exatamente essa análise de como a própria sociedade olha a própria população, o próprio ser consumista, né? E aí na primeira questão ele veio e colocou pra gente assim, ó, acompanha comigo do seu livro, fechou? O autor abre a crônica revelando que enfrenta uma crise de autoestima. Como estava sua autoestima no início do texto? Como é que estava a autoestima dele? Era uma autoestima que ela era literalmente baixa, né? Ele estava nessa questão da aceitação do ser chamado de fofo, mas tentando levar isso de uma forma mais vantajosa, mas ainda era baixa, né? B. Quais aspectos do autor demonstra, né? Valorizar mais em um homem a beleza física ou outras qualidades, como a questão da educação, a elegância e o companheirismo. E aí, o que você colocou? Você acha que ele está mais correlacionado, ligado a uma beleza física ou a educação, a elegância, né? Eu espero que você tenha identificado que ele quis mostrar pra gente que ele tá falando muito sobre a questão da própria beleza física. É tanto que ele veio citando vários personagens, vários artistas, né, que são personagens muito conhecidos mundialmente pelos traços físicos, por serem fortes, por serem aqueles homens que chamam a atenção das mulheres, segundo ele, né? Passando então para a questão 2, logo no primeiro parágrafo, o autor admite que é fofo. Qual é o sentido que ele dá a essa palavra nesse momento? Pessoal, nesse momento aí, você colocou o quê? Que era o sentido de ser gordinho, mais cheio, né? Aí, como é que você chegou a essa conclusão? Ele vem citando que é o ato, verificou isso ao se olhar no espelho, né? Então, são características físicas mesmo, a questão do próprio sobrepeso e tudo mais. 3.
No terceiro parágrafo, Antônio Prata cita 3 atores: Rodrigo Santoro, do Moscovis e Clan Eastwood. Faça uma pesquisa. E aí, pesquisou sobre esses caras? Verificou quem são? Ótimo. Por que você acha, então, que ele citou essas 3 pessoas? Por quê? Isso mesmo, com certeza porque na visão dele, né, são atores que chamam a atenção de um público feminino, pelo que ele diz, né? Que demonstra a questão de um corpo bonito, sarado, né? De questão dos músculos, e ele garante aí no texto que isso chama a atenção de qualquer mulher. Vamos lá, vamos pro quadrinho da questão 4, ok? Modelo ideal segundo o autor e impedimentos que ele enfrenta. Show? E aí, olha só, o plano físico. Modelo ideal, alto, forte e musculoso. Fechou? Agora, o que impede? A falta de herança genética, para ele ser esse tal galã, né? O plano comportamental, modelo ideal, canalha, snob, cafajeste. Agora, qual é o impedimento? Ele possui uma boa educação, ele é gentil, né? Ele tem esses traços de ser doce, cavalheiro. Levante hipóteses. Como teria surgido essa imagem de homem ideal? O que você colocou aí, hein? De onde surgiu essa história de homem ideal? Com certeza a questão da própria mídia, né? Literalmente, de como tudo isso influencia uma sociedade, né? 5. Convencido de que não atingiria o padrão ideal, o autor decide apelar para as técnicas mais complexas de persuasão, com as garotas apresentando então um bom papo, contando piadas. Por que ele considera essas técnicas mais complexas? Por quê? O que você colocou aí, hein? Literalmente, essas técnicas, elas são destinadas a pessoas mais legais, mais extrovertidas, que não adianta você ter o rosto bonito, né, como é citado no texto, mas acima de tudo você ter uma gentileza por trás das coisas. Ao fazer uso dessas técnicas, as garotas passaram a chamá-lo de fofo. Qual é o sentido desse adjetivo nessa situação? O fofo aí seria o sentido de gentil, educado, doce, né? C. Tal reação feminina surpreendeu o autor? E ele pediu para você justificar, né? Você colocou que sim, ok? Você poderia ter citado aí, por exemplo, o trecho. Havia mulheres que valorizavam um bom fofo, né? Seria um dos traços, sem problemas. 6. O autor revela que, no início, não se sentia confortável com o rótulo que as garotas passaram a lhe dar. Por que você acha que ele reagiria dessa forma? Muito provavelmente, nesse início, ele achou que era um sentido de chamá-lo de gordinho, né? Desse sentido físico mesmo, né? Mas vamos ver o que você colocou aí. Como ele se comportava para evitar esse rótulo? Ele tentava se passar por um ser grosseiro, mal educado, né? E era algo que nem combinava com ele, ok? Dentro desse contexto, levante hipóteses. O que poderia significar a frase? Eu afastava quaisquer equívocos apertando a opção Conan, o Bárbaro, do meu bate-cinto. Aí ele quer que você literalmente levante hipóteses, né? O que poderia significar isso? Você leu aí embaixo a questão do intertextualizando, quando falou sobre a questão dessa personagem, né? Que o Conan é visto como um bruto, um bárbaro, um ser mais grosseiro, grotesco, né? Você faria esse linkzinho dessa forma. 7. O autor, afinal, convenceu-se de que ser fofo é a melhor tática para atrair as garotas? Ele se convenceu disso? Não, né? Ele afirma que é um pouco mais confortável, mas é mais uma tática, não é isso? 8. Considere a última frase do texto. Modéstia e orgulho à parte, não é uma atitude fofa. É possível afirmar que o autor, letra A, letra B, letra C, letra D, o que você colocou? Letra C, hein? E aí, nós vamos passando. Aqui a gente já respondeu, tudo ok. Página 149, você fez uma correlaçãozinha com o texto do capítulo anterior, perfeito?
Observe a primeira parte do título da reportagem apresentada. Eles por eles mesmos. E aí, considerando o seu teor, por que você acha que esse título foi utilizado na matéria? Literalmente, ela foi produzida, né, por esse próprio grupo. Acima de tudo, eram as visões deles, né, o que eles achavam de cada ponto específico. A reportagem se inicia com uma paródia do trecho de uma música de Luiz Gonzaga, Ela Só Pensa em Namorar. É isso mesmo que eles desejam? E aí, o que você colocou? O que você colocou, Henri? Aguardo sua resposta aí embaixo. O que você colocou, Bonita Lia? Aguardo sua resposta aí embaixo. Os outros também, hein? Quero essa interação. Porque o mundo Twin é comparado a um universo paralelo. Literalmente porque é um grande enigma, né? Ninguém sabe o que se passa. Acima de tudo, são várias visões perante a esse mundo, né? Você diria que essa reportagem tem como público-alvo apenas os pré-adolescentes? Gente, não, né? É uma reportagem que ela traz informações para diversas idades, não especificamente para o pré-adolescente, ok? Que características presentes nos repórteres foram determinantes para a boa execução da tarefa? Você tem aí a questão da própria empolgação, né? É o que traz uma boa notícia e tudo mais, algo para ser bem produzido, é a empolgação, o amor que você coloca naquilo que você está prestes a constituir, não é isso? E olha lá, um aspecto do universo Twin foi escolhido para ser tema central da matéria e depois foi desdobrado. Qual foi esse aspecto central? A família, ok? Que subtemas foram explorados? Você tem aí a questão dos arranjos familiares, o relacionamento entre pai e filho e tal. Tem vários pontos que você poderia ter citado, ok? Vamos passando então, capítulo 164. Página 164, perdão, capítulo 9, e aí trouxe uma imagem que faz uma correlaçãozinha com o que a tia Valéria colocou no início do nosso vídeo, não é? Olha lá, mentes perigosas. Atravessar qualquer período de mudanças é sempre um desafio. Mudar de escola, encontrar a turma e ser aceito são tarefas bem complicadas, isso é para todo mundo, né? Muitas vezes, só é preciso uma mão amiga para se reencontrar, né? Para se reencontrar, o equilíbrio e tudo mais, mas querer ser mais popular, sentir-se poderoso e obter uma boa imagem de si mesmo, isso tudo leva o autor do bullying a atingir o colega com repetidas humilhações e por aí vai. E ele vem citando exatamente algo que a gente comentou no início do vídeo, né? A reflexão que a gente fez a respeito do que é o bullying, de como ele é constituído, de analisar imagens, né? Responde para a tia Valéria essas 3 perguntinhas, pode ser no seu caderno de interpretação, pode ser no seu próprio livro. Passando a sua página, agora sim, você vai aproveitar, aqui mesmo no YouTube, você vai digitar A Peste da Janice, ok? É um curta que é muito interessante. Faz com que a gente pare para refletir, analisar a própria situação, né? A gente se coloca no lugar da Janice, né? E você vai precisar assistir a esse vídeo para responder aos exercícios, ok? Então, corre lá, assiste o vídeo, pausa esse nosso aqui e volta pra gente fazer a interpretação, show? Vamos lá! A ficha técnica, A Peste da Janice. E aí tem a questão da direção, do roteiro, do elenco. Olha a sinopse, o que diz pra gente. Inspirado no conto de mesmo nome, A Peste da Janice, trata de um fenômeno muito comum nas escolas e no dia a dia, o bullying. É início do ano letivo e Janice, filha da faxineira, é a nova aluna da escola. Ela vai encarar difíceis dias em sala de aula com suas colegas. Isso mesmo. Esse trechinho é a sinopse, né? O que você vai assistir no videozinho que é bem curtinho, bem rápido e bem chocante pra gente, ok? Olha lá. 1. Damos o nome de ambiguidade aos 2 sentidos de uma palavra. A frase ou expressão apresentada aí. Qual é o duplo sentido que nós encontramos no título? A Peste da Janice. Os 2 sentidos que nós temos ao nome, ok? Antes de assistir ao curta, apenas observando o título,
O que você imaginou como Peste da Janice? O que você imaginou, né, com esse título, que falaria sobre o quê? Qual assunto? 2. No curta-metragem, o título aparece em uma bolinha de papel amassado. Que eventos essa imagem pode antecipar pra gente? Janice é recebida de forma hostil pelas colegas, que em sua maioria já se conhecem. Por que você acha que isso aconteceu? Pessoal, hostil é algo grosseiro, mal educado, ok? 4. Janice se queixa com sua mãe em relação ao uniforme, que é muito grande para ela. A mãe, em resposta à queixa da filha, responde: cavalo dado não se olha os dentes. O que significa essa expressão? Cavalo dado não se olha os dentes. Coloca pra gente. 5. Para a mãe de Janice, o fato de sua filha ter a chance de estudar em uma escola particular é uma oportunidade de ouro. Explique o sentido dessa expressão, oportunidade de ouro. Por que a mãe vê dessa forma, né? No decorrer da aula, Marina atira bolinhas de papel em Janice. A professora vê e recrimina a garota. Essa atitude foi eficiente? Teve resultado? Após o ocorrido, Janice procura Marina para dizer-lhe que não ficasse chateada. O que esse comportamento revela a respeito da Janice perante a situação? Coloca pra gente. Marina reage de forma negativa a essa atitude. Qual é a consequência dessa reação? O que acontece? Ciente de que os ataques aumentam, Janice se isola e não compartilha os seus sentimentos com a mãe ou a professora. Por que você acha que ela tomou esse tipo de atitude? Não quis contar nada pra ninguém. Por quê? Você considera isso algo assertivo, essa decisão? Você acha que ela fez bem? Não, por quê? O curta se inicia com a interferência de uma narradora, né? Um narrador que diz: nesse exato momento, todas as meninas esperam que Virginia termine o que acabou de começar. Janice também espera. O que quase todos esperam é exatamente o oposto do que Janice espera. Explique o comentário do narrador. Você vai explicar o que ele quis dizer com essas palavras. E na B, que atitude você acha que Virginia tomaria? O que você acha que aconteceria posteriormente, né? Daí, eu queria muito que, finalizado, você fizesse também a reflexão, ok? E a reflexão diz assim: imagine que você esteja no lugar da Virginia e decida interromper o ataque, né, a Janice. O que você faria? Como é que você se posicionaria perante a classe? Escreve um parágrafozinho no seu caderno de interpretação de texto, por favor, sobre o assunto. Um beijo enorme. Até a nossa próxima aula de correção, hein?